Alan, Neymar. Neymar ou Mbappé? Neymar, sem sombra de dúvida. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar ou Messi? Neymar. ¿Qué opinas al respecto? Si Neymar tiene que ir al Mundial. Bueno, yo no puedo ser objetivo tampoco, ¿no? Neymar es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial, que le pasen todas cosas lindas porque se lo merece por la clase de persona que es también. Y ojalá pueda estar, ¿no? Siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté, siempre va a ser uno de ellos y bueno, sería lindo verlo en el mundial por lo que significa para Brasil, para el fútbol y ojalá pueda estar, pero ya te digo, para mí no puedo ser objetivo porque tiene que estar siempre. Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En este aspecto, Neymar es un jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es obviamente para mí una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Ma esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores. Mundo. Qual a tua opinião? Neymar na Copa? Neymar fora da Copa? Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. E Neymar foi sua escolha? Levaria ele à Copa do Mundo? Sim, mas você não joga todos os jogos. A HMM ele joga todos os jogos para mim, não é perfeito para ele. O jogo, sem roupas. O jogo é novo, com assistências especiais. O seu gol especial é para ele. É humilhante, assim. Sim, este cara é incrível para mim. Minha geração é Cristiano Ronaldo e Neymar. Ele poderia mudar o jogo. Ele mudou o jogo e não temos esse jogador agora. Você não tem, para mim, na minha opinião, mas não há desafio em falar com o André, você só precisa falar com o chefe. Faltam 5 dias. Ancelotti vai ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e vai anunciar os 26 nomes que vão defender o Brasil na Copa do Mundo. E 2 decisões vão definir tudo. Uma envolve o maior ídolo do futebol brasileiro. A outra envolve o garoto que está destruindo a Ligue 1 e que parece que ninguém quer ver convocado. Você não vai querer ter perdido esse vídeo. Vamos começar pelo cenário real. Não pelo que todo mundo fica repetindo, pelo que os números e os fatos mostram agora. Dia 13 de maio de 2026, o Brasil chega à Copa do Mundo em caos. Rodrigo operou o ligamento cruzado anterior do joelho direito no dia 10 de março. 8 meses de recuperação. Fora. Militão sentiu dores na perna esquerda num jogo contra o Alavés no dia 21 de abril. Operou o bíceps femoral. 5 meses de recuperação. Fora. Estevão saiu machucado do Chelsea contra o Manchester United, com dor na coxa direita e avalia se precisa de cirurgia. Fora ou quase fora. Savinho nunca entrou na conta do Ancelotti. E o Brasil que estava planejado para essa Copa já não existe. O plano A virou plano B no meio do caminho. E é nesse buraco que o nome de Neymar voltou a fazer sentido de um jeito que não fazia há meses. Antes de continuar, se inscreve no canal. Aqui você vai acompanhar a convocação ao vivo no dia 18, toda a preparação e a Copa do Mundo inteira com esse nível de análise. Não perde. Agora, Neymar, 13 jogos nessa temporada, 6 gols, 3 assistências. Segundo o maior artilheiro do Santos, logo atrás do Gabigol. Mas o dado que ninguém está colocando no centro do debate é esse. Neymar jogou mais de 80 minutos em 12 dos 13 jogos que disputou. 12 de 13. Isso é consistência física que ele não mostrava fazia muito tempo. Não é o Neymar de 2017, mas é um Neymar que completa partidas, que está disponível semana após semana, que está em campo quando o jogo termina. O Ancelotti disse ao The Guardian ontem que a convocação de Neymar depende apenas do físico, que o talento é indiscutível, que não sofreu pressão de ninguém, que a decisão vai ser 100% profissional. O filho dele, que trabalha na comissão técnica, disse para a Gazeta dello Sport que se Neymar está na pré-lista de 55 é porque a condição física está melhorando, que até o dia 18 de maio vão fazer a redução.
Neymar tem 2 jogos antes do anúncio, contra o Coritiba fora de casa pela Copa do Brasil e contra o Coritiba na Vila Belmiro pelo Brasileirão. 2 jogos. É isso que tem. Não é muito, mas é o que existe. E aí começa o conflito real desse vídeo, porque tem 2 lados nessa história e os 2 têm argumentos que você precisa ouvir. O lado da emoção é poderoso. Messi falou, disse que gostaria muito de ver o Neymar no Mundial, que seria lindo, que o Neymar merece porque é um jogador verdadeiro, espontâneo, que vive intensamente. Messi não falou isso por protocolo. Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona durante anos, se conhecem de verdade, passaram pelo vestiário, pelas derrotas, pelos títulos juntos. Quando Messi diz que quer ver o amigo numa Copa do Mundo, isso não é marketing. É carinho real de quem está do lado de fora, mas torce de dentro. E o Messi vai fazer 40 anos durante essa Copa. Vai estar lá pelo Argentina e quer que o amigo esteja do outro lado. O Casemiro foi mais longe, disse que o Neymar, bem fisicamente, é melhor que qualquer jogador do Brasil e do mundo. Colocou ele ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi na geração atual. Disse que o Neymar não precisa provar nada para ninguém e disse que o Ancelotti tem uma bomba nas mãos. O Casemiro joga futebol desde os 12 anos com o Neymar, conhece o jogador no treino, na dor, no momento de glória. Quando ele fala que o Neymar fisicamente bem é melhor que qualquer outro, não está tentando forçar a mão do técnico. Está descrevendo o que viu durante anos. Tem a torcida. Num amistoso recente da seleção contra a França, parte dos torcedores no estádio começou a gritar o nome do Neymar. Os jogadores ouviram, a comissão técnica ouviu, a CBF ouviu, o Brasil inteiro ouviu. Não porque a torcida seja irracional, porque a torcida sabe de memória o que o Neymar representa quando está bem. Sabe o que ele fez no Santos, no Barcelona, no Paris. Sabe que há um tipo de gênio que nasce uma vez por geração e que passa. E a torcida quer ver esse gênio numa Copa do Mundo enquanto ainda é possível. Agora o lado dos números. E esse lado é mais incômodo. Um analista colocou algo no ar que precisa ser dito com clareza. O Messi vai fazer 40 anos durante a Copa e joga 50 partidas por ano no Inter Miami. Ainda acha passes que ninguém acha. Ainda faz as jogadas de sempre funcionarem. O Neymar ainda não está nesse nível. Ainda mostra muito pouco. Ainda tem jogadores na posição dele que estão entregando mais semana a semana. A comparação entre os dois para fins de convocação não se sustenta porque o Messi nunca parou de jogar. O Neymar parou muitas vezes, e essa é a pergunta real que o Ancelotti tem que responder até segunda-feira. Não é se Neymar tem talento. Nunca foi. É se esse Neymar específico, o de maio de 2026, está pronto para jogar uma Copa do Mundo de alto nível. 2 partidas contra o Coritiba vão ajudar a responder isso, mas 2 partidas nunca são suficientes para ter certeza. Comenta aqui embaixo, você leva o Neymar para a Copa com esses números? Ou deixa de fora? Quero saber o que você acha antes do anúncio. Agora tem um precedente histórico que todo brasileiro conhece e que precisa entrar nessa conversa. Em 2002, o Ronaldo Fenômeno chegou à Copa sem estar 100%. Tinha passado por 2 problemas sérios no joelho. A maioria dos especialistas estava em dúvida sobre se ele conseguiria aguentar um torneio inteiro. O Luiz Felipe Scolari levou mesmo assim. E sabe o que aconteceu? Na final contra a Inter Alemanha, em Yokohama, o Ronaldo marcou 2 gols. 2 gols na final de uma Copa do Mundo. O Brasil foi pentacampeão pela 2ª vez. E aquela Copa virou o capítulo mais importante da carreira do maior centroavante que o futebol já produziu. O Scolari tomou uma decisão emocional? Não. Foi uma decisão baseada no que o Ronaldo representava, na certeza de que aquele jogador específico, mesmo sem estar 100% fisicamente, tinha algo dentro do campo que nenhum outro convocado tinha. Tinha o gol quando o jogo precisasse, tinha o momento, tinha a temperatura para a hora que importa. A questão é, o Neymar é esse tipo de jogador? Tem em 2026 o que o Ronaldo tinha em 2002? A resposta honesta é que não sabemos ainda. O Ronaldo em 2002 tinha 25 anos e estava no pico técnico mesmo com o joelho comprometido. O Neymar hoje tem 34 anos e está tentando recuperar ritmo depois de um período longo fora. São situações com a mesma aparência, mas com variáveis completamente diferentes. E Ancelotti sabe disso. Agora chegamos na parte que a maioria dos canais não está falando com a profundidade que merece. Endrick. O Endrick tem 19 anos, está no Lyon cedido pelo Real Madrid. Fez 8 gols em 19 jogos na Ligue 1, 7 assistências, jogou contra o Paris Saint-Germain na Champions League e o Luis Henrique, o técnico que levou o PSG à final, foi questionado sobre qual jogador do Bayern lhe preocupava mais. Citou o Endrick antes de Olise, antes de Kane, comparou com Ronaldo Fenômeno.
A França inteira caiu aos pés do garoto de 19 anos de Taguatinga, que veio da fome e aprendeu francês em 4 meses. No Lyon, o Endrick joga pela direita, não de centroavante. De extremo direito. É de lá que ele parte em velocidade, que ele corta para dentro, que ele aparece nas áreas. Paulo Fonseca entendeu isso e colocou ele na posição certa. E o resultado está nos números. Agora pensa na seleção. O Vinícius joga pela esquerda. É o melhor do mundo nessa posição. Rafinha pelo meio ou pelo direito. João Pedro ou Igor Thiago de centroavante. E o Endrick pela direita no espaço que existe na posição que ele conhece. Esse trio poderia ser devastador. Rápido pelos lados, com gol no centro, com imprevisibilidade nos cortes para dentro. Mas para isso acontecer, o Ancelotti precisa entender o que o Endrick é agora, não o que foi no Real Madrid, onde ficou 22 minutos em 4 meses no banco. O que está sendo no Lyon em 2026. E a sensação que fica ao acompanhar o debate público é que o Endrick ainda não entrou na conversa da convocação com o peso que deveria. Todo mundo fala do Neymar, o Messi fala do Neymar, o Casemiro fala do Neymar. A torcida grita o Neymar, e o menino que está destruindo a Ligue 1 e que Luiz Henrique compara com o fenômeno aparece como detalhe. Isso é um erro, e vai ser um erro ainda maior se o Ancelotti tratar o Endrick como reserva ou como opção tática de fim de jogo numa Copa do Mundo onde o Brasil precisa de gênio e imprevisibilidade para vencer. E é aí que o Ancelotti entra de um jeito que ninguém está questionando com a seriedade que merece. Ancelotti é um dos maiores técnicos da história do futebol de clubes. 5 Champions League, títulos em Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França. Ele conhece futebol de um nível que pouquíssimas pessoas no planeta conhecem. Isso está fora de discussão. Mas Ancelotti nunca dirigiu uma seleção nacional antes na vida. A seleção brasileira é a primeira vez que ele gerencia um grupo que ele não vê toda semana, que não pode ajustar no treino diário, que chega na data FIFA com 3 meses de clube nas pernas e precisam jogar como time em 4 dias. Ancelotti aprende rápido, mas esse aprendizado está acontecendo com a seleção mais cobrada do mundo. E há uma questão que vai além da tática. O futebol brasileiro tem uma alma. Tem o drible, a ginga, o jogo bonito, o atrevimento que vem de Pelé e Garrincha e passa por Ronaldinho e chega ao Neymar e ao Vinícius. O técnico que dirige o Brasil numa Copa do Mundo precisa entender que o torcedor não quer só um time organizado, quer ser surpreendido, quer o impossível, quer aquele momento onde um jogador faz algo que nenhum adversário consegue antecipar e o estádio inteiro levanta. O Ancelotti fala sobre Neymar de forma fria, profissional, correta, 100% profissional, disse. A decisão não vai ter pressão externa, vai ser baseada em desempenho. Isso é correto de um ponto de vista técnico, mas o Brasil não ganhou Copa só com decisões técnicas frias. Ganhou com Pelé na final de 68 na faixa que ninguém esperava, com o Ronaldo em 2002 quando todo mundo duvidava, com o Ronaldinho em 2002 pegando o Seaman de cobertura, com momentos que só acontecem quando o técnico confia no gênio, mesmo quando o gênio não está a 100%. Ancelotti vai ter que decidir nos próximos 5 dias se ele entende isso. Se você está curtindo essa análise, inscreve agora. No dia 18 de maio a gente vai cobrir a convocação em tempo real e tudo que vem depois. Agora o cenário que nenhum canal quer discutir, mas que é real. O que acontece se o Neymar não for? O Brasil chega à Copa do Mundo de 2026 sem o jogador mais emblemático da sua geração, 24 anos sem o título. E o país que inventou o jogo bonito, que deu ao mundo o Pelé, o Ronaldo, o Ronaldinho, entra na Copa sem o herdeiro direto dessa tradição. Esse não é só um problema técnico, é um problema de narrativa, é um problema de alma. A torcida que foi ao amistoso gritar o nome do Neymar não estava pedindo o melhor jogador disponível naquele momento. Estava pedindo o que o Neymar representa, o tipo de jogo, a raça, a irreverência, o momento que só ele produz. Tem um aspecto que o debate racional sobre o Neymar costuma ignorar. Grandes torneios são diferentes de campeonatos. Numa Copa do Mundo você pode passar 3 jogos da fase de grupos sem precisar de um gênio e depois ter um jogo de oitavas, onde o empate ameaça sua eliminação e você precisa de alguém capaz de fazer o impossível. O Neymar, mesmo há 34 anos e com ritmo abaixo do pico, tem essa capacidade de um jeito que nenhum outro atacante brasileiro tem agora. Não é nostalgia. É uma avaliação fria do que cada jogador dessa lista é capaz de fazer num momento de pressão máxima. O Vinícius é o melhor jogador do Brasil, não está em discussão, mas o Vinícius com o Neymar ao lado é um Vinícius diferente, com mais espaço, com um segundo foco de preocupação para o adversário, com uma possibilidade de combinação que os marcadores adversários precisam dobrar as atenções.
tire o Neymar e toda a pressão defensiva vai para cima do Vinícius, do Rafinha e do Endrick. O jogo fica mais previsível. E se o Endrick for mas ficar no banco enquanto outras opções jogam, isso seria o maior desperdício possível num momento em que o Brasil precisa de gente em forma. O Endrick está em forma agora, está marcando agora, está com confiança agora. 8 gols no Lyon não são acidente, são consequência de um técnico que confiou no garoto e colocou ele na posição certa. Ancelotti precisa fazer o mesmo. A Copa começa no dia 13 de junho contra o Marrocos em Nova Jersey. A seleção se apresenta na Granja Comari no dia 25 de maio. Isso são 12 dias entre a convocação e o início da preparação. 12 dias para o Ancelotti montar um time capaz de acabar com 24 anos de espera. Agora vamos falar do que precisa acontecer nos próximos 5 dias para essa decisão ficar mais clara. O Neymar joga contra o Coritiba fora de casa pela Copa do Brasil. E depois contra o Coritiba na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos. O que Ancelotti precisa ver nesses jogos não é gol, não é dribles, é disponibilidade. É o Neymar completando 90 minutos sem sentir nada. É o Neymar correndo quando perde a bola. É o Neymar participando do jogo mesmo nas fases em que ele não está com a bola. Porque numa Copa do Mundo, o que mata um jogador físico antes da hora não é o esforço máximo nos momentos decisivos. É a intensidade média que precisa ser sustentada durante 90 minutos, jogo após jogo, durante semanas. O Neymar de 2018 conseguia isso. O Neymar de 2022 não conseguia quando precisava. O Neymar de 2026 ainda está demonstrando. 12 de 13 jogos acima de 80 minutos é sinal encorajador. Mas a Copa do Mundo tem um calendário diferente. Fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal. A distância entre a Copa do Brasil contra o Coritiba e uma semifinal de Copa do Mundo é enorme. E aqui tem uma dimensão que o debate técnico não costuma capturar. O Neymar. O Endrick cresceu vendo o Neymar. Ter o camisa 10 no grupo. Agora o cenário que junta os dois e que ninguém está descrevendo com clareza. O Neymar convocado como referência e como opção real nos jogos de fase de grupos contra Marrocos, Haiti e Escócia, com o ritmo chegando na plenitude à medida que o torneio avança. E o Endrick, ao lado dele pela direita, com a velocidade, com a frieza na finalização, com o instinto que Luiz Henrique comparou ao fenômeno. Não são rivais, são complementares se o técnico entender o que tem. O Vinícius pela esquerda destruindo marcações, o Endrick pela direita cortando para dentro, e o Neymar criando pelo meio, encontrando passes que ninguém mais acha, decidindo num momento de Copa que talvez precise de uma jogada que só ele é capaz de fazer. Esse Brasil pode ganhar a Copa do Mundo, não porque tem a melhor defesa ou o melhor meio de campo, porque tem 3 tipos de gênio que nenhum adversário consegue antecipar ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer, Ancelotti precisa acreditar nisso antes de acontecer. E a grande dúvida é se um técnico que nunca dirigiu uma seleção na vida, que chegou ao Brasil sem falar português, que aprendeu o futebol brasileiro de fora para dentro, vai ter a visão e a coragem para montar esse time. O Hexa não vai esperar. 24 anos de espera chegam ao limite em junho. E o Brasil tem, nesse exato momento, os jogadores para acabar com essa espera. O Neymar esperando para mostrar que está pronto nos próximos 2 jogos do Santos. O Endrick esperando para saber se vai ser titular ou mais uma vez tratado como detalhe por um técnico que ainda não parece ter entendido o que tem nas mãos. 5 dias, 2 jogos do Neymar, uma convocação, e depois disso o Brasil não vai ter mais tempo para debate. Vai ter que ganhar a Copa. A pergunta final é a mais importante. Você confia no Ancelotti para fazer essa escolha? Acha que ele entende o Brasil o suficiente para saber o que a torcida vai precisar ver em campo em junho? E se você fosse montar essa lista agora, o Neymar e o Endrick estariam nos 26? Comenta embaixo. Quero ver a lista de vocês antes do dia 18. Alan, Neymar. Neymar ou Mbappé? Neymar, sem sombra de dúvida. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar ou Messi? Neymar. ¿Qué opinas al respecto? Si Neymar tiene que ir al Mundial. Bueno, yo no puedo ser objetivo tampoco, ¿no? Neymar es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial, que le pasen todas cosas lindas porque se lo merece por la clase de persona que es también. Y ojalá pueda estar, ¿no? Siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté, siempre va a ser uno de ellos y bueno, sería lindo verlo en el mundial por lo que significa
para Brasil, para el fútbol y ojalá pueda estar, pero ya te digo, para mí no puedo ser objetivo porque tiene que estar siempre. Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En este aspecto, Neymar es un jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es obviamente para mí una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Ma esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores. Mundo. Qual a tua opinião? Neymar na Copa? Neymar fora da Copa? Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. E Neymar foi sua escolha? Levaria ele à Copa do Mundo? Sim, mas você não joga todos os jogos. A HMM ele joga todos os jogos para mim, não é perfeito para ele. O jogo, sem roupas. O jogo é novo, com assistências especiais. O seu gol especial é para ele. É humilhante, assim. Sim, este cara é incrível para mim. Minha geração é Cristiano, Ronaldo e Neymar. Ele poderia mudar o jogo. Ele mudou o jogo e não temos esse jogador agora. Você não tem, para mim, na minha opinião, mas não há desafio em falar com o André, você só precisa falar com o chefe.